Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Champions mais uma vez, com talvez o grande resultado até aqui dessa fase de grupos, né? Que foi a goleada 7-2 do Bayern para cima do Tottenham. Difícil imaginar qualquer coisa parecida com isso, até porque a gente se acostumou nesses últimos anos a ver um Tottenham capaz de competir, de bater de frente. O Bayern também é um time ainda um pouco irregular, tá tentando atingir um melhor nível com o Niko Kovac, tem o Coutinho crescendo nas últimas semanas na Bundesliga também. Agora, o jogo em si é um jogo muito interessante, porque ele não tinha a menor cara de uma goleada desse tamanho. Ele acaba virando um 7-2. Se a gente for pegar o primeiro tempo, por exemplo, não só o primeiro tempo termina só com 2-1, como o gol sai no finalzinho, então era um 1-1 que permanecia até a reta final do primeiro tempo, um jogo extremamente equilibrado, e que dá inclusive para dizer que o Tottenham jogou bem nos primeiros 30, 35 minutos, fazendo uma boa partida. Depois o Bayern consegue esfriar um pouco o ritmo, muda um pouco a dinâmica da partida, toma conta, mas os gols saem em períodos, né, em que um gol atrás do outro e o Bayern cria essa sensação de um time avassalador e de fato passa por cima. E aí não tem como você diminuir um 7-2, porque é um resultado gigantesco. Antes da gente entrar um pouquinho mais nos detalhes táticos da partida, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo. Também ative aí o sininho da notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E claro, deixe a sua curtida, o seu comentário e ajude a divulgar o vídeo, enfim, compartilhe por aí, ajude o canal, mas fique à vontade aí nos comentários. Vamos falar um pouco sobre essas estratégias então, e aí usando o campinho, hoje eu vou colocar alguns campinhos de momentos diferentes da partida para tentar ilustrar situações específicas, então vão ser alguns, mas a base do jogo é essa que está aqui do lado e é uma base que tinha o Bayern com qualidade, velocidade acima de tudo pelos dois lados do campo, Coman de um lado, Gnabry do outro, com o Coutinho como esse meia central à frente dos dois volantes. O time começa com o Kimmich fazendo essa saída de bola e o Tolisso foi uma escolha até de um pouco mais de força física, ao contrário do que poderia ter o Thiago, que entra no segundo tempo para cadenciar, para distribuir de uma outra forma. E, por outro lado, a equipe do Tottenham com o meio-campo num losango, que é uma formação já habitual do Pochettino, com o Sissoko dessa vez à esquerda, o Ndombele à direita, o Winks centralizado, o Dele Alli foi uma novidade, começando a partida como esse 10, né, como quem jogava à frente dos três meio-campistas, embora já há algum tempo o Dele Alli não jogue no seu melhor nível, e Son e Harry Kane com aquela liberdade característica na frente, é um sistema que é bom pro Son em especial, porque dá liberdade para ele atuar como um segundo atacante, cheguei a falar sobre isso num outro vídeo aqui há algumas semanas, na primeira boa atuação do Tottenham nessa temporada, que tinha sido no campeonato inglês ainda. Agora, o Tottenham tinha alguns mecanismos muito específicos e o jogo era muito equilibrado em cima de times que tentavam imprimir um ritmo alto. Então, se o Bayern tinha velocidade para acelerar pelos dois lados do campo, o Tottenham tinha a força física para pressionar no campo de ataque. E estava muito bem desenhada a forma com que o Tottenham fazia isso. Então, você tinha, por exemplo, Ndombele e Sissoko, dois volantes de muita ocupação de espaço, de potência física e que pressionavam bem alto. O Dele Alli iniciava essa marcação no volante, geralmente o Kimmich, que tenta buscar essa bola dos zagueiros. Os zagueiros tinham opções de passe limitadas pelo papel dos dois atacantes, então Son e Harry Kane já iniciavam essa pressão. E os volantes se alternavam, os volantes do Tottenham se alternavam nesse papel de pressionar o lateral adversário. Então, se a saída fosse por um dos lados, se fosse pelo lado direito, com o Pavard, por exemplo, o Sissoko subia para pressionar, para iniciar essa marcação por ali. E também tinha um papel agressivo lateral daquele setor, que era o Rose, por exemplo, pelo lado esquerdo, tentando pressionar o Coman retornando. Do outro lado, a mesma coisa. Então, até dá para usar o outro campinho aqui para tentar ilustrar um pouco do que era esse papel do Tottenham marcando. Então, se a saída de bola fosse, falei sobre o caso de um lado, mas vamos lá, se fosse pelo outro, lado do Alaba, a saída iniciava com os zagueiros buscando o Alaba por aquele setor. Automaticamente o Ndombele subia para dar esse primeiro combate, então era um dos volantes, o volante pelo lado, subindo para pressionar o lateral e imediatamente o ponta, geralmente se aproximava, o ponta do Bayern, recuava para se aproximar e dar uma opção de passe. Subia o lateral em cima dele. Aí eu tô falando do Aurier tentando pressionar o setor do Gnabry. E aí, dessa forma, o Tottenham tentava sufocar a saída de bola, colocando muita gente para pressionar o setor da bola. Tanto por um lado, quanto pelo outro. E aí o que muda é só
a inversão dos papéis, então você muda esse direcionamento de lado de campo. Se fosse pelo outro lado, da mesma forma, o Danny Rose subindo para pressionar o ponta, e enquanto isso o Sissoko subindo para pressionar o lateral, com os atacantes iniciando a marcação em cima dos zagueiros. E assim o Tottenham conseguiu, durante parte do primeiro tempo, limitar a qualidade de saída do Bayern e até roubar a bola em alguns momentos no campo de ataque. E nessas roubadas, era muito bom o início de jogo do Ndombele na questão dos passes, acionando o Son. Porque se o Tottenham recupera essa bola com a defesa do Bayern ainda não posicionada, tentando sair para o jogo, quem tem essa velocidade para romper no espaço e atacar, geralmente vai ser o Son. E o Ndombele teve uns 3 bons passes para o Son ali nos primeiros 20, 25 minutos, em que o Tottenham chega a criar chance, chega a ter chance clara, inclusive. Então foi um jogo extremamente interessante e equilibrado no primeiro tempo. O que o Bayern começa a fazer muito bem para tentar furar essa primeira pressão do Tottenham? A qualidade técnica, e aí a gente está falando de um time em que os 4 jogadores da primeira linha têm facilidade de passe, Pavard de um lado, Alaba do outro, Zul e Boateng, os 2 zagueiros. O Kimmich, então, à frente nem se fala. Quando o fôlego do Tottenham já não era mais o mesmo para pressionar, primeiro até antes, né? Antes do fôlego acabar, o que acontecia e aconteceu em alguns cenários? Essa aceleração de passe fazia com que, como o Tottenham estava numa postura muito agressiva para tentar subir essa marcação e pressionar, nos momentos em que o Bayern acertava uma tabela, vinha uma sequência, uma série de passes, conseguindo um passe de primeira do ponta que recuava, por exemplo, ou do Coutinho eventualmente recuando, ou de um pivô do Lewandowski. Se saía uma tabela, uma triangulação, o Bayern conseguia acionar um passe em profundidade. E aí era Coutinho, um ponta, Lewandowski, correndo em direção, ou nas costas de uma linha de defesa que nesse caso já estava desprotegida. Porque se um dos zagueiros ou um dos laterais já tinha subido para pressionar, era um a menos ocupando o espaço lá atrás. Então o Bayern conseguia botar no espaço para correr, e aí que se criava situações de 3 contra 3 ou 3 contra 4, e o Tottenham tinha alguma dificuldade para parar esse tipo de aceleração. Não acontecia toda hora porque a pressão estava sendo bem feita no campo de ataque. Mas nos momentos em que o Bayern começa a respirar com a bola nos pés, aí entra um fator muito importante na qualidade técnica que eu comecei a citar, a capacidade de inversão de jogadas. Porque se o Tottenham tinha todo esse mecanismo específico do pressiona de um lado ou pressiona do outro para sufocar a marcação da saída de bola do Bayern, se essa bola começava a girar de um lado para o outro, e aí o Kimmich, por exemplo, tem uma qualidade enorme de passe, mas o Tolisso também fez isso, os laterais também fizeram isso, o Bayern começava a atrair o Tottenham para um lado, invertia na bola longa para o outro, encontrava ou o ponta ou o lateral por aquele setor com campo para respirar. Não necessariamente até para acelerar, embora até fosse um dos fatores. Então o Bayern consegue nos 10 minutos finais do primeiro tempo, e o gol nem tem relação direta com isso, mas foi fundamental para levar a vantagem para o intervalo. Agora, o Bayern conseguiu respirar e fazer com que o Tottenham, por não conseguir mais sufocar a saída de bola, tivesse que recuar um pouco as suas linhas, porque agora o Bayern cadenciava, gira de um lado, gira para o outro. O Tottenham corre para um lado, corre para o outro, isso vai gerando um desgaste, você já não está posicionado a tempo de sufocar, pressionar, forçar erro, naturalmente você recua as linhas, porque se o adversário conseguir dominar essa bola com campo, pronto, passe em profundidade vai sair, a defesa vai ficar exposta. Então a reação natural do Tottenham foi recuar um pouco as linhas, e o final do primeiro tempo já tem um Bayern mais presente no campo de ataque, com o Kimmich em especial fazendo muito esse papel, quase de um pêndulo mesmo, então bola para um lado, bola para o outro. O lateral de um lado sobe, o lateral do outro. E assim o Bayern consegue controlar o primeiro tempo. O primeiro tempo acaba com um gol. E o Bayern consegue levar para o intervalo um 2-1 de um primeiro tempo extremamente equilibrado e que não tinha a menor cara da goleada que viraria. No segundo tempo, curiosamente, vem algumas substituições, mas a mudança de posicionamento do Tottenham já me chamou a atenção porque ela parecia ter a ver com uma resposta para esses movimentos de inversões do Bayern. O Son volta para o segundo tempo como um ponta pela direita. Então agora o Tottenham marcava de uma outra forma. Já não era mais o losango, que concentra muita gente no lado da bola, mas sempre vai deixar o outro lado um pouco mais aberto. Então, para ocupar uma amplitude maior do campo, uma largura maior do campo, o Tottenham passa a ter o Son fechando o lado direito, o Sissoko, que até então era o volante pela esquerda, passa a fechar uma linha de 4 à esquerda. Então agora, Ndombele e o Winks formam a dupla de meio, com o Sissoko fazendo um dos lados, o Son fazendo o outro, e o Dele Alli joga à frente, um pouco mais solto, encostando no Harry Kane. Então vira uma espécie de um 4-4-1-1, ou de um 4-2-3-1, enfim, aí vai depender do momento da bola, o número em si não vai importar tanto, a questão é mais o comportamento. No Bayern também veio a substituição, né? Com a entrada do Thiago na vaga do Alaba,
Agora o Pavard vai para a lateral esquerda, o Kimmich vai para a lateral direita, o Thiago passa a jogar à frente da defesa, ali mais próximo do Tolisso, que era o outro volante que jogava nessa dupla. Então, são algumas mudanças. No Bayern, uma substituição que já impacta no posicionamento de várias peças. No Tottenham, só uma mudança de comportamento, de posicionamento em campo. Mas, ok, o Tottenham agora poderia pressionar ou poderia marcar ocupando melhor os lados, sem se incomodar tanto com as inversões. A grande questão aí é que o Bayern conseguiu encaixar saídas justamente por esse setor do som. E o próprio gol, o terceiro gol, que aí abre o caminho para o rolo compressor, porque os gols vêm em blocos, né? Tanto quando o jogo volta igual para o segundo tempo, equilibrado, o Bayern consegue fazer terceiro e quarto. Depois o Tottenham faz o 4-2, o jogo fica equilibrado por um tempo, mas já com um domínio, uma tranquilidade no placar muito ampla para o Bayern. E aí depois vem a série de gols no final também, porque até os 35 minutos do segundo tempo o jogo estava um 4-2, equilibrado, de um Tottenham que estava tentando achar soluções, e aí foi o Pochettino até indo para substituições um pouco mais radicais. Em dado momento o time passa a ter deixa de ter um volante à frente da defesa, né? Passa a ter Sissoko e Eriksen ali centralizados, já com Son, Lucas, Lamela e Harry Kane. Aí era um time totalmente desprotegido, e isso acaba pagando caro, custando caro no final, mas esse já é um outro cenário, porque até os 35 do segundo tempo o jogo estava ainda 4-2. Aí vem os 3 gols na reta final que transformam em 7-2. E assim, eu não estou relativizando o tamanho da goleada, não. O Bayern passou por cima, conseguiu um grande resultado, foi um vexame para o Tottenham, foi um grande resultado, muito expressivo. Mas é que o jogo teve trechos muito específicos dentro da sua construção nos 90 minutos. E aí até para voltar na construção do que, para mim, mata o jogo de vez, que é o 3-1. Até porque o quarto vem logo na sequência. Mas nessa volta de segundo tempo, então contextualizei ali a questão dos novos posicionamentos com as mudanças de funções e a substituição no Bayern. O Son passa a pressionar a saída de bola do Pavard, que agora é lateral esquerdo. Só que o Bayern consegue encaixar tabelas por esse setor e consegue furar essa marcação com mais facilidade. Aí entra um lado que fica exposto também da fragilidade dos laterais em nível de atuação do Tottenham. Tanto o Danny Rose quanto o Aurier. Os dois foram muito facilmente batidos. O Aurier de uma forma mais nítida, facilmente superado nos momentos de 1 contra 1 com o Gnabry, que foi o grande nome do jogo, fazendo 4 gols, o que tem um lado ainda mais cruel para o Tottenham. Pela formação, né? O Gnabry jogou na base do Arsenal e tudo mais, então a gente está falando de um grande capítulo da história do Bayern, com o Gnabry fazendo 4 gols no Tottenham, na casa do Tottenham, sendo o ex-jogador do Arsenal, maior rival do clube. Mas voltando à questão tática, o Son inicia essa marcação por ali, mas agora o Bayern consegue encaixar uma sequência de passes e essa triangulação abre o campo, abre o espaço. É até interessante no lance do terceiro gol, porque o Coutinho retorna e ao recuar, o Ndombele, que é o volante pela direita, ele faz esse acompanhamento. Então agora uma simples tabela pelo lado esquerdo, uma tabela entre Gnabry e Pavard, faz com que o Son seja batido, e o Son já não voltava até o fim, até por ter mais esse papel do atacante de lado de campo, então ele iniciava esse papel defensivo de cercar o Pavard. Mas saiu uma tabela, ele ficou para trás, são 2 contra 1 em cima do Aurier, que também já não estava bem. E aí o Gnabry faz a festa, arrancando com qualidade, com potência, sem uma cobertura do Ndombele, porque também tinha ido ocupar um outro espaço de campo ao marcar o Coutinho, e pronto, a avenida está aberta, o Gnabry teve o mérito enorme de conseguir transformar isso em gols, arrancando, trazendo para dentro, driblando, finalizando, né, que foi algo muito importante também. Então o 3-1 inicia um outro estágio do jogo, porque o 4-1 vem na sequência, e aí já era uma missão quase impossível reverter um cenário tão delicado de uma goleada dentro de casa contra um time que contra-ataca tão bem como é o Bayern por esses jogadores de lado de campo. Mas se a gente for ficar nessa construção dos placares, acho que foi dos placares dos tempos, né, acho que é legal, porque foi um jogo que apresentou alternativas. E o Pochettino tentou responder a uma alternativa que o Bayern achou no primeiro tempo, e essa resposta acabou não sendo nada feliz, com o Bayern explorando os novos espaços que apareceram para transformar isso em goleada. Foi uma grande goleada do Bayern, um grande e expressivo placar e uma pancada e tanto num Tottenham que ainda oscila muito nesse início de temporada. Ainda não é um Tottenham convincente, ainda não é um Tottenham de grandes atuações e muito menos de regularidade. Embora nesse jogo tenha feito 30, 35 minutos muito bons. Alguns dos melhores minutos, inclusive na temporada. Talvez os melhores minutos do Tottenham até aqui tenham sido no primeiro tempo contra o Crystal Palace, naquela grande atuação. Dessa vez o Tottenham fez
um bom primeiro tempo, na maior parte dos 45 minutos, mas no segundo tempo foi atropelado e aí sai com 7-2, que fica difícil achar justificativa para amenizar. Então é pesado mesmo. Conta aí com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição no canal, enfim, um abraço a todos e até a próxima.